Nos próximos capítulos da novela Gênesis, Nimrod terá um final trágico por desafiar Deus. Gênesis contará que um dos filhos de Noé, Cã, após ser amaldiçoado pelo próprio pai por ter zombado de sua nudez quando Noé estava embriagado. Cã terá filhos e um deles se chamará Cuxi. Ele, por sua vez, tomará por mulher Semiramis, que com ele terá um filho chamado Nimrod, que ficará conhecido como o primeiro homem poderoso da terra. Ele será o construtor da Torre de Babel e irá querer chegar até o céu através da torre para exigir de Deus que a humanidade jamais seja novamente tragada pelo dilúvio. Nimrod pretende reunir a humanidade em um só lugar e, em desobediência à ordem divina de crescer, multiplicar e ser fecundos. Mas Deus vai contrariar os planos do neto de Cã, fazendo o tirano ficar ainda mais irado. Nimrod será adorado como Deus Sol e ele será responsável pela primeira idolatria e tomará como esposa sua própria mãe, Semiramis. Ela então se tornará a rainha do céu e passará a ser cultuada como a deusa Lua, já que o seu marido será considerado o rei do céu devido à altura da Torre de Babel por ele construída para desafiar a Deus. Nimrod também será descrito como um poderoso caçador. Isso provavelmente significa que ele é um tirano e, devido às suas conquistas, ele será um dos primeiros homens poderosos da história. Nimrod irá fundar algumas cidades e será considerado um grande herege por desafiar a Deus e responsável por afastar os homens do Senhor. Ele fará com que as pessoas confiem em sua própria força. Ele também fará o povo pensar que a submissão a Deus é como um tipo de escravidão. O filho de Semiramis será o responsável pela construção da Torre de Babel e, segundo ele, a motivação para tal construção é o desejo de se vingar de Deus, caso ele resolva inundar novamente a terra com água. Além disso, essa torre concentra a humanidade em um só lugar, contrariando a ordem de Deus para a dispersão da humanidade sobre a terra, trazendo novamente a destruição sobre o povo e desagradando novamente a Deus. Nimrod pagará caro por todas as maldades e por querer ser adorado no lugar de Deus, pois seu fim será trágico e sua morte tenebrosa. Alguns sugerem que Nimrod é a própria linhagem de Lúcifer, descendente do próprio mal, e também há uma ligação entre os feitos de Nimrod com a crença atribuída a Nirruta, o deus da guerra e da caça dos babilônicos e assírios. De qualquer forma, nenhuma identificação poderá ser afirmada como certa até agora. A única coisa que se pode considerar é que, muito provavelmente, a grande fama de Nimrod pode ter originado de muitas lendas e mitos que foram difundidos na antiguidade. Isso confirma o fato do seu nome estar ligado a várias cidades e locais na região da Babilônia, como Nimrud, Calá e Birs. Algumas tradições acreditam que Nimrod foi casado com Semiramis, uma rainha mitológica que reinou sobre a região da Ásia. De acordo com algumas lendas, Semiramis foi a fundadora da Babilônia. Nimrod construirá a Torre de Babel, a Babilônia primitiva, a antiga Nínive e muitas outras cidades. Ele organizará o primeiro reino deste mundo, por meio de suas artimanhas e de sua astúcia. Semiramis, a bruxa má, se converterá como a rainha do céu dos babilônicos, e Nimrod, sob vários nomes, se converterá-se como o divino filho do céu. Segundo a Bíblia, o reinado de Nimrod incluía as cidades de Babel, Ereque, Acádia e Calné.
E foi também provavelmente sobre o seu comando que se iniciou a construção de Babel e de sua torre. Tal conclusão está de acordo com o conceito judaico. E pouco a pouco ele transformará o estado de coisas numa tirania e sustentará a ideia de que a única maneira de afastar os homens do temor de Deus é fazendo com que eles sejam continuamente dependentes do seu próprio poder. Nimrod então irá tentar se vingar de Deus caso o Senhor queira novamente inundar a terra. Então ele construirá a torre mais alta que não poderá ser atingida pelas águas e vingaria a destruição dos seus antepassados. O povo estava ansioso para seguir este conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus, e de modo que empreenderam a construir a torre. E ela subiu com rapidez, e assim eles desafiaram mais uma vez o poder de Deus. Mas desafiar a Deus não é uma atitude inteligente e a conta vai chegar. Nimrod será morto por seu tio-avô Sem, filho de Noé, irmão de Cã, que o esquartejará e irá separar os seus pedaços, dando fim à sua maldade em reverência do filho de Semiramis. Nimrod estará morto e sua mãe e esposa Semiramis juntará todas as partes de seu corpo, menos o órgão reprodutor que não será encontrado por ela. Então Semiramis dirá ao povo da Babilônia que Nimrod não está morto, mas que ele havia voltado ao seu lugar de origem, as trevas. Semiramis dirá também que ele se faria presente na terra sob a forma de uma chama, o fogo da liberdade, e Semiramis vai ficar grávida, mas como seu filho, marido, estará morto, para esconder o seu adultério, seu pecado e assumir que engravidou de outro homem, ela enganará seu povo e dirá que ficou grávida do espírito de Nimrod, e todos acreditarão mais uma vez nas mentiras de Semiramis. O filho que ela dará à luz será chamado de Tamos, que como seu suposto pai se tornará caçador e será morto por um porco selvagem. Seu sangue cairá no toco de uma árvore verde e esse toco de árvore crescerá milagrosamente durante a noite. A suposta árvore então se tornará sagrada devido ao sangue de Tamos. Ela proclamará um período de 40 dias de tristeza em cada ano e durante esse tempo nenhuma carne poderá ser ingerida. Tamos foi escrito em hebraico como um sinal vertical da cruz e foi pronunciado como tal. Assim, o sinal da cruz foi a letra inicial do deus babilônico Tamos, ou Baco ou Nimrod. Babilônios tinham que fazer o sinal do T na frente dos seus corações, quando eles adoravam. O sinal da cruz foi, portanto, usado como um símbolo sagrado mágico para afastar o mal. Tamos também será adorado como Deus Sol, como descreve a Bíblia em Ezequiel, e tido como reencarnação do pai de Nimrod, de quem receberá o espírito por legado. Então ficará Nimrod, Semiramis e Tamos, a sagrada família do mal. Satanás, através de Nimrod e Semiramis, começará a sua própria religião, zombando de Deus. Ele conhece o plano do Altíssimo sobre um filho que nasceria mais tarde. A nova religião de Satanás encorajava as pessoas a adorar o sol e a lua e a oferecer sacrifícios humanos, a idolatria e muito mais. Será na cidade que Nimrod fundará, chamada Babel, que será construída a torre para desafiar a Deus. Nimrod já conhecia a história do dilúvio que já havia destruído a terra. Ele pensou que se pudesse construir uma torre alta o suficiente, nem mesmo Deus poderia matá-lo. Claro, Nimrod não conhecia a promessa de Deus de que ele nunca mais iria destruir a terra com um dilúvio. Você se lembra do sinal desta aliança com os homens?